paz. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui diretamente no escritório do Templo da Igreja Batista Nacional, gravando este culto de louvor e adoração a Deus para abençoar a sua vida em nome de Jesus. E nós vamos começar com um texto da Palavra de Deus que está no livro de Salmos, de número 105, a partir do verso 1, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente, a sua presença. Glória a Deus, aleluia. O salmista nos orienta a buscar a presença de Deus, buscar o seu poder, através da oração, através do clamor, através da adoração, através da sua palavra. Nós buscamos a presença de Deus, e é o que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos falar com Deus, pedir para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, de uma maneira sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o teu santo e poderoso nome. Tu és digno, ó Deus de Israel, de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Bendito, ó Deus, seja o teu nome. Aleluia. Pai, fale conosco nessa noite. Que o Senhor Deus fale com teus filhos, que através desse vídeo, aonde, meu Deus, ele for colocado, Pai, que haja cura, que haja libertação. Aonde ela alcançar, meu Deus, vidas sejam impactadas, transformadas pela tua glória, pelo teu poder. Pai, que haja libertação, que haja manifestação da tua glória nesta casa, nesta família. Em nome de Jesus, nós clamamos, meu Deus, pelo toque do Espírito Santo. Nós clamamos, Pai, pela tua presença nesta hora. Vem, meu Deus, sobre a tua igreja. Vem, meu Deus, sobre os teus filhos. Pai, nos quatro cantos deste mundo, de norte a sul, de leste a oeste. Pai, vai alcançando cada um agora em nome de Jesus. Vai restaurando, meu Deus. Vai gerando fé, vai gerando alegria no coração nesta hora. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.
bem-vindos, vocês que estão aí no aconchego das suas casas. Vocês sejam muito bem-vindos a esse momento. Nós vamos ler um pouco aqui a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 8, o versículo de número 35, que fala assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Então aqui a gente está vendo uma palavra do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Roma, e ele está falando, ele está fazendo uma pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? São as dificuldades da vida, né? Ultimamente o mundo inteiro está passando um período de muita dificuldade, né? Um período de muitas lutas, e essa passagem da Bíblia se enquadra muito ao que a gente está vivendo atualmente, né? Então, será se com tudo isso que nós estamos vivendo, será se isso tem nos separado do amor de Deus? Será se Deus deixou de nos amar porque nós estamos passando essa dificuldade? Porque nós estamos passando essas tempestades que estão acontecendo na vida de muitas pessoas? Então, aqui o apóstolo Paulo está falando: o que pode nos separar do amor de Cristo? Então eu quero levar você a acompanhar algumas passagens na Bíblia que vai nos trazer essa resposta. Será se a dificuldade pode nos separar do amor de Cristo? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8 e o versículo de número 23. Aqui conta a história onde os discípulos de Jesus enfrentaram uma grande tempestade. Que fala assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Aqui eu quero te trazer a primeira adversidade que os discípulos de Jesus enfrentaram. Eles enfrentaram literalmente uma tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você tem passado na sua vida. Eu sei que a situação do mundo, né, para todos nós está muito complicado. Mas aqui os discípulos estão enfrentando uma tempestade também, uma dificuldade na vida deles, onde possivelmente eles acharam que ele seria o fim para eles. Então eles fizeram o que? Eles clamaram Jesus. Eu quero te levar a mais uma passagem que se encontra no livro de Mateus também, no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15. Que fala assim: de tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Então aqui é um momento onde uma multidão seguiu Jesus. E aqui fala que eles estavam no deserto. Então, se a gente for observar uma multidão no deserto, eles não tinham provisão de nada. Eles estavam à mercê ali. E os discípulos estavam o quê? Eles estavam preocupados com a multidão. Possivelmente os discípulos viram uma impossibilidade ali. Aqui não tem como a gente alimentar a multidão. Então eles recorreram ao quê? Ao mestre novamente, né? Eles foram falar até Jesus. Antes de eu contar a continuidade dessa história, eu quero ler mais uma passagem da Bíblia, que também se encontra em Mateus, capítulo 14, e o versículo 29. Mateus 14, 29. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar.
Esta outra situação é uma situação onde Pedro viu Jesus andar sobre as águas e ele fala: Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas Pedro fez o quê? Ele sentiu medo. Ele sentiu medo e ele começou a afundar. Então aqui a gente tem mais uma situação de uma adversidade na vida dos discípulos. E ali Pedro, qual foi o sentimento que Pedro estava sentindo naquele momento? Pedro estava com medo. Pedro sentiu medo. Então quando ele estava afundando, possivelmente ele achou que ele seria o fim da vida dele, que ele não teria mais nenhuma possibilidade, que ele ia afundar e que ele ia morrer. E novamente Pedro, ele faz o quê? Ele clama a Jesus. Se a gente for observar os próximos versículos, ele fala assim, ó: então gritou, Pedro gritou: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Pedro fez o quê? Ele clamou pela ajuda do Mestre. Ele clamou pela ajuda de Jesus. Eu quero fazer uma pequena observação na leitura que a gente fez anteriormente, que é no capítulo 14 e o versículo 15. Eu quero ler ele novamente com você. Fala assim: de tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem comida e comprem alguma coisa para comer. Algo que eu observei nessa passagem é que, diante da situação, os discípulos eles procuraram uma solução natural. Eles não olharam para o Mestre. Aqui eles buscaram algo natural. Eles não viram possibilidades ali. Porque como eles estavam no deserto, eles olharam em volta, não viram nenhum mantimento. Eles pensaram que talvez ali todo mundo iria morrer de fome. Isso que acontece muitas das vezes na nossa vida. Às vezes a dificuldade que a gente passa, a gente procura encontrar meios natural. A gente não olha para Jesus e clama a Jesus, como Pedro fez aqui no capítulo 30, que ele falou: socorro, Jesus. Pedro olhou para Jesus. E no outro versículo aqui, no versículo 15, eles estavam buscando um meio natural. E aí Jesus, ele fala o quê? Ele fala: não, eles não precisam ir embora para comer. O que vocês têm aqui? O que vocês têm aqui? Então Jesus ali, ele fez o quê? Ele realizou uma multiplicação dos pães e dos peixes. Então a gente observa que as três situações foram situações de adversidade que aquele povo estava passando. E em todas elas teve a intervenção de Jesus. Se a gente for voltar ao capítulo 8 e o versículo 26, a gente vai ver que Jesus acalmou a tempestade. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo. Ele estava tranquilo. No capítulo 14, no versículo 16, Jesus ele realizou a multiplicação dos pães. E no versículo 28, ele estendeu a mão, no versículo 31, ele estendeu a mão a Pedro. Então, em todas essas situações, Jesus estava com eles. Então aqui eu reforço aquela pergunta: as adversidades, elas vão nos separar? Elas podem nos separar do amor de Deus? Então, as dificuldades que a gente está passando, será se Jesus esqueceu de nós, ou será se nós estamos fazendo como os discípulos fizeram, que foi buscar algum meio natural para resolver os nossos problemas? A situação que o mundo está passando, será se Jesus esqueceu do seu povo? Ou será se o seu povo está buscando meios naturais de resolver essa situação? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos.
Jesus ele está nos convidando nessa noite a não olhar de forma natural. Jesus ele quer que a gente passe a olhar a vida e as situações que nós estamos enfrentando de forma espiritual, para que ele possa intervir na nossa vida. Jesus ele quer intervir na nossa nação. Interessante que durante toda a história da humanidade sempre houve guerra, sempre houve dificuldades. Em todas elas, onde o povo se voltou para Deus, buscou Deus em oração, Deus ele interviu. Deus ele trouxe a resposta da oração do povo. Então, eu não sei qual é o problema que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Eu quero te relembrar que Jesus nos ama, que Ele ama cada um de nós, que não é porque nós estamos passando momentos difíceis que Jesus deixou de nos amar. Eu quero ler com você, voltar em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, fala assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntos para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Aqui Jesus não está falando, olha, aquilo que te faz bem, né, é porque coopera para o seu bem. Ele está falando que todas as coisas, sejam boas ou ruins. Então, independente do que está acontecendo, se você olhar para Jesus, se você deixar de olhar de forma natural e olhar de forma espiritual, buscando, clamando a Jesus, o que está acontecendo na sua vida, na minha vida, está cooperando para o nosso bem. Algo que eu acho interessante, quando o povo de Israel saiu do Egito, no período de escravidão, eles saíram com a promessa de ir para a terra prometida. Mas o que eles encontraram foram um deserto. Não quer dizer que Deus deixou de amar eles. Na verdade, aquele deserto era a maior prova de amor de Deus para o povo. Porque Deus queria que o povo se voltasse para Ele. E eles já tinham a promessa da terra prometida. E nós já temos uma promessa. Nós somos mais que vencedores. Então essa promessa ela já está à nossa disposição, ela já é nossa. Eu quero ler também Romanos capítulo 8, versículo 25, que fala assim: porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Então, nós que estamos passando por esse problema, se nós já clamamos a Deus, se nós já fizemos as nossas orações, já pedimos a Deus, que agora nós venhamos o que? Descansar no Senhor. Eu tenho convicção que Deus há de intervir na nossa nação, que Deus há de intervir na minha vida, e eu creio que Ele vai intervir na sua vida também. Que Deus Ele não nos esqueceu, que Deus nos ama, independente das situações que nós estamos enfrentando. Deus Ele nos deu a promessa que Ele não nos deixaria. Nós não somos filhos que está abandonado pelo nosso Pai. Não, Deus nos ama independente das situações. E para finalizar, eu quero ler em Filipenses 4, o versículo 6 e o 7. Quero ler a partir do 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, o que eu quero frisar, que nós tenhamos alegria. Estamos passando por dificuldade, mas tenhamos alegria na confiança que nós já alcançamos a vitória.
E outra coisa, para a gente não se preocupar. Para a gente confiar no amor de Deus. Confiar na soberania de Deus. Né? E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que ela esteja comigo e esteja com você. Não só hoje, mas para sempre. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos, Senhor, na Tua presença, Deus. Aprendermos, Senhor Deus, mais e mais, Senhor, da Tua palavra, Deus. Senhor, que a palavra, Deus, que a palavra do Senhor, Deus, que foi lida hoje, Senhor Deus, que foi dita, que ela possa estar, Senhor Deus, gravada na nossa mente, no nosso coração. Senhor, que a paz do Senhor, Deus, que excede todo entendimento, Senhor Deus, esteja comigo, Deus, e esteja com todos aqueles, Senhor Deus, que estão ouvindo essa palavra, Senhor Deus. É o que eu te peço, Senhor, crendo, Deus, e agradecido, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Muito obrigado, em nome de Jesus.